Existe uma mentira silenciosa que quase todo mundo aceita cedo demais. A ideia de que enriquecer depende de sorte, de talento raro, de nascer na família certa. E o mais perigoso nisso tudo não é o fato de ser mentira. É o fato de que, depois de um tempo, você começa a viver como se isso fosse verdade. Você acorda, trabalha, paga contas, promete que vai começar a se organizar mês que vem e, sem perceber, entra num ciclo tão automático que a sua vida inteira começa a girar em torno de sobreviver ao próximo boleto. E o pior é que isso parece normal, porque todo mundo ao seu redor também está preso na mesma corrida, cansados demais para perceber que existe um jogo acontecendo por trás de tudo isso. Um jogo silencioso, onde algumas pessoas enriquecem enquanto outras passam décadas trabalhando sem nunca sair do lugar. E talvez a parte mais desconfortável dessa história seja perceber que o problema nunca foi apenas dinheiro, porque existem pessoas que ganham pouco e conseguem construir patrimônio, enquanto outras aumentam o salário várias vezes e continuam quebradas por dentro e por fora. Isso acontece porque riqueza não nasce primeiro na conta bancária. Ela nasce na forma como você pensa, reage e toma decisões quando ninguém está olhando. O dinheiro apenas amplifica aquilo que já existe dentro de você. E é exatamente aqui que quase ninguém tem coragem de olhar com honestidade, porque é mais fácil acreditar que o sistema inteiro é impossível do que admitir que talvez você tenha sido treinado a vida inteira para perder dinheiro em silêncio. Desde criança, quase tudo ao seu redor te ensinou a consumir antes de construir. Trabalhar antes de entender, gastar antes de aprender a segurar. Você cresce ouvindo frases como aproveita a vida, você merece, dinheiro foi feito para gastar, e aos poucos começa a associar felicidade com compra, recompensa com consumo, status com aparência. E enquanto você corre atrás de coisas que desaparecem rápido, alguém está usando o mesmo dinheiro para comprar tempo, liberdade e patrimônio. Você cresce ouvindo frases como aproveita a vida, você merece, dinheiro foi feito para gastar, e aos poucos começa a associar felicidade com compra, recompensa com consumo, status com aparência. E enquanto você corre atrás de coisas que desaparecem rápido, alguém está usando o mesmo dinheiro para comprar tempo, liberdade e patrimônio. Essa é a parte que quase ninguém percebe, porque riqueza raramente faz barulho no começo. No início ela parece pequena, lenta, sem graça, enquanto o consumo impressiona imediatamente. O carro chama atenção na rua, o celular novo gera elogios, a roupa cara cria aparência de sucesso, mas patrimônio verdadeiro quase sempre cresce no silêncio. E é por isso que muita gente confunde riqueza com aparência de riqueza, confunde parcelas com patrimônio, confunde movimentação financeira com inteligência financeira. A pessoa trabalha o mês inteiro, recebe o salário, sente aquele pequeno alívio e em poucos dias o dinheiro já começou a desaparecer sem deixar rastro. Pequenas compras, pequenos impulsos, pequenas justificativas. Só dessa vez, eu mereço, depois eu compenso. E quando percebe, está novamente esperando o próximo pagamento como alguém tentando sobreviver até o próximo gole de ar. E isso não acontece porque você é fraco. Acontece porque existe um padrão psicológico sendo repetido mês após mês. E a maioria nunca para tempo suficiente para enxergar isso com clareza. Porque o momento mais perigoso do mês não é quando você está sem dinheiro. É quando o dinheiro entra. É exatamente nesse momento que suas emoções começam a decidir por você. A sensação de alívio reduz a tensão mental. E sem perceber, você relaxa o controle. Seu cérebro entende aquilo como uma pequena vitória e imediatamente começa a procurar recompensas. É por isso que tanta gente compra mais logo depois de receber. Não é coincidência, é comportamento humano. E enquanto você acha que está apenas aproveitando o resultado do seu esforço, o seu futuro financeiro está sendo desmontado em silêncio pelas mesmas decisões pequenas que parecem inofensivas. Agora pensa nisso com honestidade. Quantas vezes você prometeu começar a investir quando sobrar sinais? Quantas vezes acreditou que o problema era apenas ganhar pouco? Porque aqui existe uma verdade desconfortável que quase ninguém fala. O dinheiro raramente sobra sozinho. Se você não cria espaço para ele ficar, ele desaparece, sempre desaparece. Porque o padrão natural da mente humana é expandir o consumo conforme a renda aumenta. Você ganha mais e imediatamente seu estilo de vida cresce junto. A roupa melhora, o carro aumenta, os gastos silenciosos aparecem.
E sem perceber, você continua financeiramente preso, apenas numa versão mais cara da mesma prisão. E enquanto isso, existe um pequeno grupo de pessoas jogando outro jogo completamente diferente. Um jogo silencioso, um jogo quase invisível. Pessoas que entenderam cedo que riqueza não é parecer rico, é construir algo que continue crescendo mesmo quando você não está trabalhando. E é aqui que o jogo muda completamente. Porque no momento em que o dinheiro começa a trabalhar para você, a lógica da vida muda junto. Pela primeira vez, você para de depender exclusivamente do seu tempo físico para sobreviver. E isso parece simples quando falado assim. No começo, parece pequeno demais para importar. R$ 100 investidos parecem insignificantes, 200 parecem lentos. O crescimento parece ridículo nos primeiros meses. E é exatamente por isso que quase ninguém continua. Porque o ser humano foi treinado para buscar recompensa rápida, resultado imediato, prazer instantâneo. Só que riqueza funciona ao contrário. Ela recompensa paciência, consistência, repetição silenciosa. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O dinheiro cresce devagar demais no começo para impressionar alguém, mas rápido demais no final para permitir que você recupere o tempo perdido. É por isso que o tempo vale mais do que o valor investido no início. Alguém que começa cedo, com pouco, muitas vezes termina na frente de quem começou tarde com muito. Porque juros compostos não crescem de forma linear. Eles crescem em silêncio, acumulando força sem chamar atenção, até chegar a um ponto onde tudo acelera ao mesmo tempo. E quando isso acontece, parece mágica para quem olha de fora. Mas nunca foi mágica. Foi tempo. A maioria olha para alguém financeiramente livre e pensa que aquela pessoa teve sorte, mas quase ninguém vê os anos onde nada parecia acontecer. Os finais de semana recusando excessos, as compras evitadas, os investimentos pequenos feitos sem emoção. O patrimônio verdadeiro raramente nasce em momentos grandiosos. Ele nasce em hábitos repetidos tantas vezes que parecem insignificantes individualmente. E talvez essa seja a verdade mais poderosa sobre dinheiro. Sua vida financeira não é definida por uma decisão gigante. Ela é definida pelas pequenas decisões silenciosas que você repete todos os dias sem perceber. Porque no fim, riqueza não é sobre luxo, não é sobre ostentar, não é sobre mostrar nada para ninguém. A verdadeira riqueza é acordar sem medo constante, é ter liberdade para dizer não, é não depender emocionalmente do próximo salário, é poder respirar sem sentir que qualquer problema inesperado pode destruir sua vida inteira. E quando você entende isso profundamente, algo muda dentro de você. O consumo perde parte do brilho, a comparação perde força, a necessidade de impressionar começa a parecer infantil, porque você percebe que muita gente está sacrificando o próprio futuro apenas para parecer bem diante de pessoas que nem se importam de verdade. E talvez agora você esteja começando a perceber algo desconfortável. Ninguém vai construir isso por você. Nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum salário milagroso. Em algum momento, você precisa decidir se vai continuar vivendo no automático ou se vai finalmente assumir controle do jogo que está destruindo milhões de pessoas em silêncio. Porque o tempo continua passando de qualquer maneira. Daqui a 5 anos, você vai chegar nesse futuro tendo construído patrimônio ou apenas acumulado mais cansaço. E o mais assustador é que a maioria só percebe tarde demais. Percebe depois de décadas trocando vida por boletos, depois de anos vivendo para sustentar uma imagem, depois de descobrir que trabalhou tanto, mas construiu tão pouco. E nesse momento, nasce um arrependimento silencioso que dinheiro nenhum consegue apagar. A sensação de ter passado tempo demais correndo, sem nunca entender o jogo de verdade. Mas existe uma boa notícia escondida em tudo isso. O jogo muda no instante em que você acorda. No instante em que você começa a enxergar dinheiro não como ferramenta de prazer imediato, mas como um instrumento de liberdade futura. Porque é exatamente aí que nasce o patrimônio real. Não quando você ganha milhões, mas quando você finalmente para de destruir silenciosamente aquilo que poderia transformar sua vida. E talvez ninguém tenha te dito isso com clareza antes, mas enriquecer raramente começa com grandes quantias. Normalmente começa com consciência, com desconforto, com uma decisão silenciosa tomada num dia comum, onde você percebe que não quer passar o resto da vida preso no mesmo ciclo que prende quase todo mundo. Porque no fim, riqueza revela uma verdade brutal sobre a vida.
Quem aprende a controlar os próprios impulsos compra liberdade. Quem não aprende passa décadas comprando pequenas distrações enquanto vende a sua própria paz aos poucos.